Como ocorreu a independência dos nossos vizinhos? Como aconteceu a independência das várias regiões da América Espanhola? É isso que nós veremos agora no 8º ano, na semana 2 da apostila 3. Vamos lá. Unidade 2, capítulo 7, página 94 do nosso livro didático. Independência das regiões, muitas regiões da América Espanhola. Porque nós somos América Portuguesa, o Brasil é América Portuguesa. As demais regiões da América, com uma ou outra diferencinha, são regiões da América Espanhola, ou América Inglesa, ou da América Francesa. Na página 96 do nosso livro didático, há o conceito de América Latina. Muitas vezes a gente fala América Latina, América Latina. Qual é a região da América Latina? O que é a América Latina? Não é uma ideia, um conceito muito claro, mas em geral tem a ver com os países que foram colonizados por Portugal, Espanha e França, que são países cujo idioma, a língua, tem a ver com o latim dos antigos romanos. Portanto, este nome América Latina, América que foi colonizada por sociedades da Europa que vinham de uma tradição latina, ou seja, uma tradição dos romanos. Nós determinamos esse território a partir do México. Pega uma parte do que hoje seriam os Estados Unidos da América, que antes pertencia ao México, grande parte do território dos Estados Unidos. Esse território vem, portanto, desta linha entre México e Estados Unidos, principalmente no oeste dos Estados Unidos, ao sul, passando por América Central, ilhas do Caribe e praticamente toda a América do Sul, exceção feita ao Suriname e à Guiana Inglesa. Portanto, é uma vasta parte do continente americano que nós chamamos de América Latina. Para a gente entender então a independência desses territórios, mais uma vez reforçando que nós estamos estudando a Revolução Americana e a Revolução Francesa, as ideias iluministas e como todo este movimento das revoluções e das ideias iluministas influenciaram na independência dos territórios. Então, na última aula nós vimos um pouco sobre a América Portuguesa, o Brasil, e agora a gente se volta um pouquinho para os nossos vizinhos culturais e territoriais, vários países que se formaram e como esses países se formaram. Primeiro, nós temos que entender, ali na página 99 do nosso livro, como essas sociedades eram organizadas, como as sociedades da América Espanhola se organizavam. Bom, elites e camadas populares. Havia uma elite colonial, um grupo dominante em várias regiões que era chamado de chapetones. Os chapetones eram aqueles europeus que vinham na América em cargos de muita importância, mas outra parte que vai se tornar cada vez mais poderosa e a maioria dessa elite, que são os chamados criollos ou crioulos, que aqui na América Portuguesa vai ter outro sentido a palavra crioulo, mas na América Espanhola, crioulo eram os filhos de europeus, filhos de espanhóis nascidos na América. Então esses crioulos vão ser parte de uma elite, de um grupo dominante politicamente, economicamente, que vão integrar postos da administração espanhola na América. E estes postos vão ser postos de vários tipos de poder, do poder militar, do poder político, né? Donos de terras, donos de redes de comércio, ou seja, né, dentro dessa elite na América Espanhola nós vamos ter então chapetones e criollos.
Em geral, a camada popular das sociedades da América Espanhola vão ser integradas por mestiços, filhos de europeus ou filhos de crioulos com índios e índias. A grande parte dessa população, dessa camada média, será formada por mestiços e em algumas regiões europeus que se mudavam para cá em busca de riquezas, mas que não conseguiam adquirir bens ou acumular fortunas, famílias que não haviam conseguido acumular fortuna, uma camada significativa também desses europeus empobrecidos, digamos. E lá na base social, populações indígenas sem mestiçagem, e em algumas regiões uma população de escravos africanos, mas essa população de escravos africanos na América Espanhola vai ser bem limitada a certas regiões como Equador, Colômbia, Cuba e, no caso da América Francesa, o Haiti principalmente. Assim como aqui na América Portuguesa, na América Espanhola já havia movimentos de contestação ao poderio espanhol, à exploração, à colonização espanhola. E o livro destaca na página 100 a revolta de Tupac Amaru, ou Tupac Amaru. Um líder indígena que se rebelou na atual região do Peru, naquela época era o vice-reino do Peru. A rebelião de Tupac Amaru foi severamente punida, brutalmente punida, com ele próprio sendo morto e despedaçado, e amarrado a cavalos e despedaçado. Terrível, chocante, mas já mostrava como essas revoltas populares já estavam em curso também na América Espanhola com relação ao poderio e não apenas do reino da Espanha em si, mas também com essa elite criolla e chapetona que havia aqui nessas regiões. Os laços de servidão, desde o início da colonização, os espanhóis aproveitaram-se muito bem dos laços de servidão que já existia entre muitos grupos indígenas. No caso aqui da América do Sul, os laços de servidão que os incas impunham a outras populações da região dos Andes. Formas de servidão como a mita, encomienda, que em muitos casos se assemelhavam à questão da escravidão. Em algum sentido era escravidão também, devido ao excesso de trabalho e cobrança de impostos que era feito sobre essa população
e as punições severas que eram feitas sobre essa população. Então, para a gente entender também essas revoltas populares na América Latina, nós temos que entender também a situação do grande povo, que envolvia não só os mestiços, como também essa população indígena que ficava cada vez mais isolada em certos territórios e oprimida por essa estrutura de poder realizado pelo Império Espanhol. Nesse período das revoluções agora, a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa, o movimento de expansão militar do general Napoleão Bonaparte na Europa desestabiliza demais a estrutura colonial, principalmente de Espanha e de Portugal, como nós vimos a família real portuguesa, sua fuga para cá, para o Brasil, e no caso da Espanha, em 1807 também, o enfraquecimento deste pacto colonial do Império Espanhol em relação às suas colônias na América, e começam a purular uma série de movimentos de contestação ao poderio espanhol na América. Neste momento surgem vários líderes, os chamados libertadores da América, os libertadores da América ligados à elite criolla, ligados a essa elite colonial de filhos de espanhóis nascidos na América, ou em algumas outras regiões, lideranças que tinham conhecimento dessas novas ideias de liberdade, de igualdade, ou seja, eram influenciados pela Revolução Francesa, pelas ideias do Iluminismo, e muitos eram ligados à Igreja Católica, como no caso do Padre Miguel Hidalgo, no México. Bernardo O'Higgins, no Chile. José de San Martín, na Argentina, na região do Prata, do e o mais conhecido e o maior de todos estes libertadores da América é Simón Bolívar. Simón Bolívar, que teve um papel decisivo nas independências de várias dessas colônias e territórios. Sobretudo, Simón Bolívar tinha uma ideia muito forte, uma crença muito forte no pan-americanismo, a ideia de uma grande união destas várias nações que surgiram na América em torno de uma pátria grande, de uma grande América Latina, ou da união destes países que tinham um passado em comum, um passado colonial de exploração, tanto espanhol como no caso português também. Então eles eram movidos por uma ideia de uma grande América Latina, o pan-americanismo, a união, a fraternidade entre esses povos latino-americanos. A independência dos vários territórios da América Espanhola se explicam pela insatisfação dessa elite crioula com o autoritarismo da monarquia espanhola, com a insatisfação de muitos povos mestiços por mais cidadania e mais direitos, com a insatisfação de povos indígenas, com a negação da cidadania também e pelo reconhecimento do seu direito à terra e a propriedades, ou seja, havia uma série de questões que a Espanha, no momento de crise devido à invasão de Napoleão Bonaparte, enfraquecendo esse controle espanhol, permitiu que essas insatisfações todas tomassem um mesmo caminho, levando a conflitos e acordos também de independência destes territórios. E por que esses territórios se dividiram muito?
Uma das questões principais são as inspirações das ideias republicanas e das ideias federalistas. Nesses territórios já havia elites muito bem estruturadas em cada uma dessas localidades e no momento das independências, cada uma dessas elites regionais teve força para proclamar não apenas independência em relação à Espanha, mas também independência para si mesma em relação a autoridades vizinhas. Então nós vamos ver que, por exemplo, o vice-reino da Nueva Espanha, que seria o México, se dividiu em vários outros países. O vice-reino de Nova Granada, que seria hoje principalmente a Colômbia e Panamá, se dividiu em vários outros países. O vice-reino do Peru se dividiu. O vice-reino da Prata também se dividiu. As Províncias Unidas do Prata se dividiram, dando origem à Argentina, Paraguai e Uruguai. Portanto, essas ideias de república e federalismo e a presença de elites regionais muito bem estabelecidas e fortes garantiu que esse processo fosse à frente, mas dividindo esses vários territórios, dando origem em várias nações. No caso de nós, do Brasil, o que houve de diferente da nossa independência? A monarquia, a opção pela continuidade de um poder central que mantivesse os territórios unidos. Uma das grandes justificativas da monarquia em 1822 no Brasil era a defesa da unidade do território, justamente para não acontecer como na América Espanhola, que viu a divisão em vários países, em vários territórios menores. Nossas atividades. Na atividade 1, há uma questão sobre a Espanha. Qual era a situação da política da Espanha no processo de independência? A Espanha era um reino enfraquecido e esse enfraquecimento da Espanha vai aumentar ainda mais a partir da Revolução Francesa de 1789 e 10 anos depois com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, porque Napoleão Bonaparte vai colocar no trono da Espanha o seu irmão José Bonaparte. Isso vai enfraquecer, vai criar uma crise de autoridade, então a Espanha se encontrava num período cheio de problemas políticos e também econômicos e militares. Vale lembrar que um pouco antes a Espanha havia também perdido uma grande guerra naval contra a Inglaterra e isso tinha enfraquecido demais o controle do Império Espanhol. Essa independência, portanto, são motivos econômicos, políticos, motivos também de novas ideias sobre liberdade que vinham do iluminismo, ou seja, havia uma série de fatores econômicos, culturais, filosóficos que levaram a esta independência da América, que consegue se consolidar graças a fatores econômicos, sobretudo, já que o Império Espanhol não tinha a mínima condição de manter-se controlando estes vastos territórios na América. E os países que dedicaram apoio a esse processo de independência das colônias foram principalmente a recém-proclamada República dos Estados Unidos, então os Estados Unidos, e a Inglaterra também, de olho em negociações comerciais vantajosas, vai dar muito apoio para a independência dessas colônias em relação à Espanha. Era muito melhor para a Inglaterra negociar diretamente com esses territórios do que isso passar pelo controle espanhol, que inclusive não era permitido, já que o pacto colonial exigia que a colônia negociasse diretamente com sua metrópole. O número 2 é um quadro sobre a independência do México em 1810, sob a liderança do padre Miguel Hidalgo. E ali nessa imagem a presença de vários grupos sociais de índios, mestiços, a população branca, pobre e elite também, ou seja, vários grupos sociais, mas principalmente a ideia de uma revolta popular para tirar o poderio e o controle espanhol do México, que havia ali há mais de 300 anos, quase 300 anos. E sobre a obra de arte em si, no México é muito comum o chamado muralismo, ou arte mural, os grandes painéis pintados
sobre a história, sobre a cultura mexicana. É muito bacana dar uma olhada sobre esse aspecto cultural, mais um grande aspecto cultural da rica cultura mexicana. No número 3, no quadro sobre a independência dos territórios na América do Sul, você pode consultar um mapa que está aí abaixo, à direita, que tem a data de independência de cada um desses territórios. E as lideranças vão principalmente ser essas lideranças que nós falamos no começo do vídeo, o Bernardo Higgins, Simão Bolívar, principalmente, José de San Martín, são grandes nomes deste processo de independência da América do Sul e partes da América Central também. E esses grupos sociais envolvidos vão variar da elite colonial crioja, elite crioula, até partes da população, camadas mestiças, camadas médias, populações urbanas. Vai variar de um a outro território, mas em geral são esses grupos sociais, além de grupos indígenas que também, sobretudo no vice-reino do Peru, vão ter uma importância fundamental na conquista da independência. E o número 4, o sonho de Simão Bolívar, o bolivarianismo, o sonho de uma pátria grande, uma grande pátria latino-americana, republicana e unida. Um sonho que ainda persiste, ou pelo menos tem algumas ideias ainda em algumas regiões da América Latina. E se você pesquisar na internet, você vai achar bastante coisa, principalmente referente a algumas localidades, como a Venezuela. A divisão territorial da América Latina antes da independência, você tinha grandes capitanias gerais e vice-reinos, como o vice-reino da Nova Espanha, vice-reino do Peru, vice-reino da Prata, vice-reino de Nova Granada e capitanias gerais, capitania geral de Cuba, Guatemala, Venezuela. E após a independência, esses territórios vão se dividir muito, ou seja, vai haver uma fragmentação, uma grande divisão desses territórios em vários países. E esse sonho do Simão Bolívar não se concretizou. Esse sonho de uma América Latina unida e republicana até que sim, mas unida não. Inclusive com vários conflitos posteriores entre países, por exemplo, a Guerra do Pacífico entre Peru, Chile e Bolívia, pela saída que a Bolívia teria direito para o mar. Então, e vários outros conflitos, Argentina, Uruguai, Venezuela, Colômbia. Quer dizer, esse sonho do bolivarianismo não se concretizou. Então é isso. Estudem, leiam, mandem sugestões, críticas, mandem dúvidas, que estamos inteiramente à disposição para ajudá-los, certo? Então, muito bem, gente. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima e boas leituras para vocês, viu? Tchau, tchau.